Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 33 minutos, 6h33. Muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 19 de junho do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Ela que está de volta das férias, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela número 1 da região, 6 horas e 33 minutos. Começando agora mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. E a partir de agora você já sabe, você fica muito bem informado aqui na sua 103,7. Vamos então aos principais destaques desta edição. Ciclone no Rio Grande do Sul chega a 13 o número de mortos. 4 pessoas seguem desaparecidas, é o que diz Defesa Civil. Brasil não esboça reação e cai para os Estados Unidos na Liga de Vôlei. Governo vai usar 25,4 bilhões de reais esquecidos das cotas do PIS/PASEP a partir de agosto. Operação contra a falsificação e venda de agrotóxicos prende 7 pessoas e apreende avião avaliado em 10 milhões de reais. Pega Sena concurso 2602. Aposta simples leva sozinha prêmio de 51 milhões de reais. Borracheiro fica gravemente ferido após pneu estourar durante manutenção em Santa Helena. Governo reforça pedido ao Supremo Tribunal Federal por aumento do poder de voto na Eletrobras. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e 35 minutos agora, 6h35. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Uma ótima manhã de segunda para você, uma excelente semana. Chegou a 13 o número de pessoas mortas após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul desde a madrugada da última sexta-feira. Neste domingo, a Defesa Civil confirmou a morte de 2 pessoas em Caraá, município de 8 mil habitantes a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre. O balanço foi atualizado na manhã de ontem. Ainda há 4 pessoas desaparecidas, todas de Caraá. 5 pessoas que estavam desaparecidas até a madrugada desse domingo foram encontradas com vida. No total, há 41 municípios atingidos, com registro de 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas. De acordo com a Defesa Civil, mortes foram registradas em Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Há ainda 5 desaparecidos, todos, como dissemos, moradores de Caraá. E após o dia 5 de agosto, o governo federal vai utilizar o dinheiro esquecido das cotas do PIS/PASEP. Com um total de 25,4 bilhões de reais, o recurso está parado, sem que haja reclamação por parte dos beneficiários. A incorporação foi autorizada pelo Congresso Nacional por meio da PEC do estouro, aprovada no fim de 2022. A data limite para saque foi estabelecida em atendimento ao edital do chamamento público pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, segundo a Caixa Econômica Federal, o valor está disponível para 10 milhões e meio de trabalhadores, com saldo em contas do Fundo PIS/PASEP. Tem direito às cotas quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988 e ainda não a sacou. Parentes podem sacar o saldo de trabalhadores que já morreram. Mas se o saque não for realizado no período, os recursos serão transferidos ao Tesouro Nacional. Nesse caso, os interessados terão até 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada junto à União. 6h37. O governo inicia a organização para a COP30 em Belém. A matéria você confere agora com Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou no final de semana para Belém, no Pará. A capital foi escolhida para sediar a COP30 em 2025. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é um dos maiores eventos mundiais que tratam sobre o meio ambiente.
Lula fez uma articulação para a vinda da COP ao Brasil. No sábado, ele participou da cerimônia no início da organização. O petista defendeu a importância de Belém, do norte do país e da Amazônia para o mundo. É porque é importante o significado da COP. Eu só queria que vocês tivessem em conta que não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia. Qualquer jovem, qualquer pessoa idosa, qualquer governador, qualquer ministro de qualquer país do mundo fala da Amazônia. E é muito interessante que eu tenho chamado a atenção deles, Helder. É muito importante a gente cuidar do ecossistema. É muito importante a gente cuidar da biodiversidade. É muito importante a gente cuidar da nossa floresta. Mas é muito importante a gente cuidar do nosso povo que vive na Amazônia. A Conferência do Clima reunirá chefes de Estado de todos os continentes. Na ocasião, as nações apresentam suas ambições para o combate à crise climática global. A confirmação do Brasil como sede do encontro foi feita no mês passado. Ainda durante a transição em 2022, o pleito foi encaminhado por Lula durante a participação dele na COP27 no Egito. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39 agora. 4 passageiros de um ônibus intermunicipal ficaram feridos após o veículo perder o controle, invadir a ilha central da GO 071 e ficar parcialmente presa em uma vala na manhã deste último sábado. De acordo com a polícia militar, o ônibus tinha 16 passageiros, partiu de Itaúsu e seguia até Goiânia. 3 feridos foram levados para a unidade de pronto atendimento de Inhumas e um foi levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira Ugol. A PM informou que os feridos não aparentavam estar em estado grave. Com maiores complicações, teve maiores complicações, teve um corte na testa e levou aproximadamente 9 pontos. O motorista do ônibus não informou o motivo que o levou a perder o controle do veículo para os policiais. E ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado foi negativo para a presença de álcool. Os passageiros que não tiveram ferimentos foram levados para Goiânia em outro ônibus enviado pela empresa, a qual também não teve o nome informado. Desmatamento do Cerrado cresce em outros estados, mas reduz aqui em Goiás. Quem traz os detalhes é Bernardo Martini. O desmatamento cresceu no Cerrado, mas não em Goiás. O relatório divulgado pelo MEP Biomas revelou que o desmatamento em Goiás teve queda de 2% no ano passado em relação a 2021. Outro dado importante é que nenhum município goiano ficou entre os 50 que mais desmataram. É importante deixar claro que no estado de Goiás, no ano de 2022, nós reduzimos o desmatamento em 2%, conforme aponta aí o relatório de desmatamento do MEP Biomas. 31% de acréscimo no desmatamento no bioma cerrado, ou seja, no cerrado a gente tem um acréscimo significativo e no estado de Goiás a gente tem uma diminuição. Isso é importante para a conservação dos recursos hídricos e da nossa biodiversidade. No Cerrado como um todo, o desmatamento cresceu mais de 30% no Cerrado Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O maior aumento foi registrado no Piauí, com alta de 116% na supressão de mata nativa. A pesquisa aponta que mais de 26% de toda a área desmatada no país está na região do Matopiba, mas que esse cenário não se reflete no estado de Goiás, que intensificou a fiscalização e melhorou a análise de pedidos de supressão legal e monitorada, inclusive convencendo mais produtores a respeitarem as leis ambientais. Desde 2019 nós temos aí empregado uma série de inovações na área de fiscalização. Então o estado de Goiás aí ele iniciou com um embargo remoto, é um dos precursores aí no território nacional. O que é esse embargo remoto? A gente analisa áreas que foram desmatadas usando apenas imagens de satélite, com as bases de informações que nós temos, lavramos o auto de infração, o termo de embargo e encaminhamos via correio. Ou seja, diminui o esforço logístico que a Secretaria tem que fazer para conseguir autuar essas áreas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente explica que a quantidade de licenças emitidas de acordo com a lei ambiental passou de 1.400 em 2018 para 27.000 em 2022.
Nós entendemos que facilitar o processo de licenciamento no quesito de agilidade, ou seja, não do ponto de vista de análise técnico, é interessante porque a sociedade passa a caminhar na regularidade, ou seja, ele vem buscar a sua regularização, ele consegue a licença e aí ele trabalha dentro da regularidade. Bernardo Martini, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43 agora. E a seleção feminina brasileira de vôlei sofreu a sua segunda derrota na Liga das Nações neste domingo. Diante da torcida no ginásio Nilson Nelson em Brasília, a equipe anfitriã foi dominada e derrotada pelos Estados Unidos por 3-0, com parciais de 25-22, 25-19 e 25-22. O tropeço impediu ainda o Brasil de brigar pela liderança da tabela. Com muitos erros e certa desconcentração, a seleção esteve longe de conter o forte ritmo das americanas ao longo das 3 parciais. A equipe dos Estados Unidos, que tenta se aproximar das primeiras colocadas, vinha de sua primeira derrota na competição contra o Japão. Subiu assim para a 3ª posição, desbancando justamente o Brasil para o 4º posto. A partida encerrou a participação do Brasil nesta segunda semana da Liga das Nações Feminina. A seleção de José Roberto terá 10 dias agora para se preparar para a 3ª parte dessa fase classificatória. Elas voltam à quadra no dia 28 para enfrentar a Itália em Bangkok, na Tailândia. Depois, as adversárias serão Canadá, Turquia e a anfitriã Tailândia. A equipe nacional busca ficar entre as 8 melhores dessa fase para avançar à parte final da competição, a ser disputada a partir do dia 12 de julho. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Olha, a semana foi de alta intensa para os preços da soja na Bolsa de Chicago, principalmente para os contratos mais alongados, referência para a safra 2023-24 nos Estados Unidos. Enquanto o contrato julho subiu 5,77%, saindo de $13,86 para $14,66 por bushel no fechamento do pregão da última sexta-feira, novembro saltou expressivos 11,46%, passando de $12,04 para $13,42 por bushel. Clima adverso nos Estados Unidos foi o principal catalisador das altas na Bolsa de Chicago. As previsões já vinham sinalizando chuvas mal distribuídas e de baixo volume para as regiões importantes do Corn Belt para os próximos dias, depois de semanas de tempo já quente e seco em estados chaves na produção não só de soja, mas também de milho. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora. E a partir dessa segunda, o Bolsa Família vai pagar o benefício per capita de R$ 142 por indivíduo na renda cidadania. Esse valor vai se somar ainda aos adicionais de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos implantados em março e aos R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, também implantados neste mês. Com isso, Daliana, haverá família capacitada a receber um total de R$ 705,40. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, afirmou que esse é o maior valor médio do programa em toda a sua série histórica. E o concurso 2602 da Mega Sena foi realizado nesse sábado em São Paulo. Uma aposta de Guarapari, no Espírito Santo, acertou as 6 dezenas e levou sozinha o prêmio de R$ 51.774.000. Veja os números sorteados: 11, 14, 16, 30, 32 e 46. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador fez uma aposta simples de 6 números pela internet. Fizeram a quina 111 apostas. Cada uma levou R$ 44.054,71. Já a quadra, 6.285 apostas foram ganhadoras. Levaram para casa R$ 1.111,50. O próximo sorteio da Mega será na quarta-feira. E a lei seca completa 15 anos. Acidentes causados por álcool caem em 76%. A matéria você confere agora com Alexandre Fiore. 15 anos entrava em vigor a lei seca com tolerância zero para o consumo de álcool ao volante. De lá para cá, houve uma redução de 76% no número de acidentes de trânsito provocados pela combinação de álcool e direção, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos avanços, o que chama a atenção agora é a impunidade
impunidade quando o motorista alcoolizado mata uma pessoa e sai livre depois de uma audiência de custódia. O diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra, lembra que é preciso definir o dolo eventual, que caracteriza o caso em que o motorista, apesar de saber dos riscos de dirigir alcoolizado, insiste em praticar o crime. Ninguém sai de casa com a intenção de matar, dizem os advogados de defesa, mas quem sai de casa com a intenção de morrer? Precisamos claramente definir o dolo eventual. Isso é um crime doloso, ou seja, a pessoa sabe que se beber e dirigir, ela não vai conseguir evitar esse desfecho, que é a morte daquela pessoa que inocentemente é atingida por essa decisão criminosa de beber e dirigir. Para se ter uma ideia dos resultados da lei seca, entre janeiro e abril de 2009, 249 pessoas morreram em acidentes provocados por motoristas alcoolizados. No mesmo período deste ano, 51 pessoas perderam a vida. Na análise do especialista em medicina do tráfego, as operações de fiscalização também precisam de um padrão mais rigoroso. Temos estados como Rio de Janeiro, que é reconhecidamente eficaz há mais de 13 anos com a Operação Lei Seca, com diversas forças de segurança e que efetivamente trata todos com o máximo rigor da lei, sem distinção. Portanto, a gente precisa que outras capitais recebam essa cobrança de toda a sociedade para que essa operação seja estabelecida definitivamente, que principalmente prive de liberdade esses criminosos, não doa somente no bolso, mas com a sua liberdade, caçando a habilitação. Podemos até dizer que estamos estagnados quanto aos efeitos imediatos, pois as pessoas continuam bebendo. Nos primeiros 4 meses deste ano, foram aplicadas 4.621 autuações a motoristas que dirigiam sob efeito de álcool e outras 16.438 aqueles que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03. A Polícia Civil de Goiás apreendeu um avião particular avaliado em R$10 milhões durante uma operação de combate ao crime de falsificação e venda de agrotóxicos. 7 pessoas foram presas. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 14 de junho e se estendem pelos municípios de Tumbiara, Franca, Jundiaí, Cascavel, Caeté, Varginha e Bacabal. Além dos crimes de produção e venda de agrotóxicos falsificados, o grupo investigado também responde por lavagem de dinheiro através de empresas de fachada. A polícia não revelou mais detalhes sobre a investigação, já que existem diligências em andamento. Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta segunda-feira a fim de compartilhar mais sobre este caso. Especialista em zootecnia fala sobre a febre maculosa, doença que tem provocado mortes no país. Nessa reportagem com Sabrina Monteiro. O desmatamento cresceu no Cerrado, mas não em Goiás. O relatório divulgado pelo MEP Biomas revelou que o desmatamento em Goiás teve queda de 2% no ano passado em relação a 2021. Outro dado importante é que nenhum município goiano ficou entre os 50 que mais desmataram. É importante deixar claro que no estado de Goiás, no ano de 2022, nós reduzimos o desmatamento em 2%, conforme aponta aí o relatório de desmatamento do MEP Biomas. 31% de acréscimo no desmatamento no bioma cerrado, ou seja, no cerrado a gente tem um acréscimo significativo e no estado de Goiás a gente tem uma diminuição. Isso é importante para a conservação dos recursos hídricos e da nossa biodiversidade. No Cerrado como um todo, o desmatamento cresceu mais de 30% no Cerrado Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O maior aumento foi registrado no Piauí, com alta de 116% na supressão de mata nativa. A pesquisa aponta que mais de 26% de toda a área desmatada no país está na região do Matopiba, mas que esse cenário não se reflete no estado de Goiás, que intensificou a fiscalização e melhorou a análise de pedidos de supressão legal e monitorada, inclusive convencendo mais produtores a respeitarem as leis ambientais. Desde 2019 nós temos aí empregado uma série de inovações na área de fiscalização.
Então o estado de Goiás aí, ele iniciou com um embargo remoto, é um dos precursores aí no território nacional. O que é esse embargo remoto? A gente analisa áreas que foram desmatadas usando apenas imagens de satélite, com as bases de informações que nós temos, lavramos o auto de infração, o termo de embargo e encaminhamos via correio. Ou seja, diminui o esforço logístico que a Secretaria tem que fazer para conseguir autuar essas áreas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente explica que a quantidade de licenças emitidas de acordo com a lei ambiental passou de 1.400 em 2018 para 27 mil em 2022. Nós entendemos que facilitar o processo de licenciamento no quesito de agilidade, ou seja, não do ponto de vista de análise técnico, é interessante porque a sociedade passa a caminhar na regularidade, ou seja, ele vem buscar a sua regularização, ele consegue a licença e aí ele trabalha dentro da regularidade. Bernardo Martini, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07 agora. O novo técnico da seleção brasileira já tem nome, Carlo Ancelotti. A contratação do italiano já está acertada com a CBF e ele deve começar a treinar os atletas brasileiros somente em 2024. A informação foi cravada pelo narrador da TV Globo, Luiz Roberto, durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Guiné nesse último sábado. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deve anunciar oficialmente a contratação de Ancelotti no dia 30 de junho. Na coletiva, ele vai explicar como funcionará o processo de transição até a chegada do técnico, já que ele tem um contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. A seleção segue sem técnico oficial desde a saída de Tite no dia 17 de janeiro. Desde então, outros nomes como Jorge Jesus, Fernando Diniz e Dorival Júnior também foram cogitados para assumir o cobiçado posto. Os brasileiros, no entanto, não teriam a popularidade buscada pela CBF para comandar a amarelinha no ciclo até a Copa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil joga bem e vence em amistoso contra o racismo. Cadu Macri é quem fala sobre essa partida. A seleção brasileira superou o Guiné no amistoso realizado em Barcelona neste sábado por 4-1 e abriu o período de data FIFA com o pé direito. O duelo marcava uma série de ações antirracistas. O Brasil, inclusive, atuou na primeira etapa com um uniforme todo preto, em homenagem ao atacante Vinícius Júnior, que foi alvo de ofensas racistas durante os jogos do Campeonato Espanhol. Os gols da vitória brasileira foram marcados por Joelinton, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior, que fechou a conta cobrando pênalti. Companheiro de Vini Júnior no Real Madrid e na seleção, Rodrigo comemorou a vitória e o gol marcado. Com certeza, né? Foi um dia muito especial para todos nós. A gente sabia tudo que envolvia esse jogo. Claro, poder dar essa vitória para o nosso povo, poder jogar bem. Eu poder fazer gol, voltar a marcar com essa camisa é sempre muito especial. Então é um dia que eu vou lembrar para sempre. O zagueiro Éder Militão reforçou a importância do resultado dentro do que foi o contexto realizado na partida. Fico muito feliz pelo desempenho, né, de todos, pelo comportamento que a gente teve hoje, e também fico muito feliz pelo que as pessoas, né, estão vendo que o racismo mesmo é uma coisa grave e estão apoiando isso, e fico muito feliz e tenho certeza que se a gente continuar assim, a gente vai inibir, vai conseguir neutralizar muitas coisas e fico muito feliz com o apoio de todos. Isso aí tem que acabar. E fico muito feliz pelo apoio de todos que estão aqui hoje e essa vitória vai para eles hoje. Agora a seleção volta a campo na próxima terça-feira em Lisboa para enfrentar Senegal. A Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. O mercado físico do boi gordo registrou mais uma alta de preços nesta sexta-feira. De acordo com Safras e Mercado, foram realizadas negociações acima da média de referência, destacando-se São Paulo, onde os negócios chegaram a atingir R$250 por arroba com pagamento a prazo. Embora em outros estados os preços ainda não tenham aumentado significativamente, já são perceptíveis sinais de recuperação, começando pela redução na oferta de animais. Os frigoríficos ainda possuem certo confronto em suas escalas de abate, o que limita o aumento mais agressivo do preço da arroba do boi gordo nesse momento. No entanto, espera-se que esse movimento se fortaleça na próxima virada de mês, quando a oferta será efetivamente menor,
resultando em maior dificuldade na composição das escalas de abate e maior propensão a reajustes. Foi o que afirmou o analista de mercado Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi foi de R$ 248. Em Dourados, a arroba foi indicada a R$ 231. Em Cuiabá, o preço da arroba ficou em R$ 208. Goiânia, a indicação foi de R$ 228 para a arroba do boi gordo. Já em Uberaba, o preço da arroba atingiu R$ 227. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h11, 7h11. E hoje, Jota, Daliana e ouvintes, teríamos, como foi anunciado ao longo da programação, o programa Verde Vale Recebe, como acontece todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, onde nós estaríamos recebendo o prefeito municipal, Leomar Rezende, falando das diversas ações que são desenvolvidas no município neste momento. Ontem à noite nós recebemos então um telefonema do prefeito, dando conta, né, de que havia chegado da capital e que hoje, segunda-feira, ele já havia sido convocado por alguns deputados para lá estar de novo na capital, onde com certeza às 17 horas, segundo o prefeito, haverá uma reunião com liberação de verbas para obras estruturantes aqui no município. Mas quem explica melhor essa sua ausência no programa de hoje, programa esse que será adiado para uma próxima oportunidade, é o próprio prefeito Leomar Rezende. Bom dia, prefeito. Muito bom dia, Wesley Pereira. Muito bom dia a todos os ouvintes do Jornal Verde Vale. Que Deus nos abençoe nessa semana que se inicia e que ao final dela todos nós possamos colher o fruto do nosso trabalho, que ela seja vitoriosa, que ela seja sobretudo abençoada por Deus. Quero nesta manhã dizer que passamos praticamente toda a semana passada na capital Goiânia, em busca de benefícios para a nossa cidade e região. E que retornamos ontem, domingo, a tempo de participar da final da Copa Mineiros de Futevôlei, onde tivemos a oportunidade de premiar os campeões, vice-campeão e terceiro colocado. Agradecer a compreensão de você, Wesley, de todos os diretores da Rádio Verde Vale, porque hoje, às 19 horas, nesse importante programa Verde Vale Recebe, nós iríamos fazer uma extensa relação das obras, das ações, de tudo aquilo que estamos fazendo, realizando, construindo em Mineiros, na área da saúde, da educação, do esporte, na zona rural, no recapeamento urbano, na pavimentação asfáltica, inclusive das estradas vicinais, e também fazer um relatório da nossa semana que passamos em Goiânia e que tivemos naturalmente várias conquistas que irão naturalmente transformar, impactar e desenvolver muito e melhorar muito a vida da nossa população. Mas infelizmente, por um motivo ainda maior, nós teremos que retornar a Goiânia nesta manhã de segunda-feira ainda para, a parte da tarde, uma importantíssima reunião que vai tratar de obras estruturantes importantes aqui para Mineiros e para a região, que impediu que eu pudesse participar aí na Verde Vale desse importante programa, onde a gente teria uma oportunidade maior de 2 horas de poder conversar com a nossa população, de tirar as dúvidas e sobretudo aquilo que eu sempre falo, eu gosto muito de prestar conta à nossa população daquilo que nós estamos fazendo com os impostos, com os recursos, onde estamos aplicando, de que forma estamos aplicando, se estamos no caminho certo, a população perguntando e o prefeito respondendo. Mas quero aqui muito agradecer a compreensão da Verde Vale em adiar esta nossa participação no programa Verde Vale Recebe com você, Wesley, para a próxima oportunidade. E nesta oportunidade nós faremos, além desse abrangente relatório das nossas atividades e realizações pela cidade, também faremos um relatório das conquistas da semana passada em Goiânia e das conquistas que nós estaremos participando
logo mais à tarde na capital Goiânia, que justificou a compreensão não só da Verde Vale, como da população, da nossa liberação do programa de hoje, que iria ao ar, ao vivo, e que ficou para uma próxima edição. Eu quero aqui dizer a toda a população que estarei retornando hoje ainda a Goiânia para essa importantíssima reunião, que o prefeito não teria como deixar de participar, e agradecer mais uma vez a Verde Vale pela compreensão da nossa e ter nos liberado para que a gente possa estar em Goiânia, e de Goiânia a gente consegue passar mais informações para o jornalismo da Verde Vale sobre a nossa audiência que teremos na parte da tarde desta segunda-feira. Um grande abraço, uma ótima semana a todos, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Jornal Verde Vale. 7h16, agora 7h16. Borracheiro fica gravemente ferido após pneu estourar durante manutenção em Santa Helena. Governo reforça pedido no STF por aumento do poder de voto na Eletrobras. E claro, as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, trazendo todas as informações do fim de semana para você, e você também participando do nosso quadro A Voz do Cidadão. Tudo isso logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana aqui pela Verde Vale FM. O presidente Lula reforçou o pedido de medida cautelar no Supremo Tribunal Federal para aumentar o poder de votos da União na Eletrobras. O documento foi protocolado na noite da última quinta-feira pela Advocacia Geral da União. A norma, caso aprovada, teria validade até o fim do processo, que questiona um trecho da lei de desestatização da empresa e que já tramita na corte. 7h25, especialista em zootecnia fala sobre a febre maculosa aqui no Jornal Verde Vale. Essa doença tem provocado mortes pelo país. Vamos conferir os detalhes com a Sabrina Monteiro. Para saber um pouco mais sobre a febre maculosa que provocou mortes recentemente em São Paulo, vim conversar com o pesquisador Felipe da Silva, da Escola Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Ele falou sobre a pesquisa que ele e os colegas realizam sobre a doença. Essa pesquisa ela foi feita então nas 3 áreas aqui de Goiânia, né? Onde nós coletamos carrapatos de capivaras, equinos e cães, que servem como hospedeiros. Os carrapatos se alimentam nesses animais, e nós também coletamos carrapatos do meio ambiente, da vegetação, da grama, do pasto. Extraímos DNA desses carrapatos e fizemos uma PCR, que é uma técnica para detectar se esses carrapatos estão infectados com a bactéria Rickettsia rickettsii, que é o agente causador dessa febre maculosa brasileira grave, como tem ocorrido agora recentemente lá em São Paulo e levado os pacientes a óbito. E nós não detectamos esta Rickettsia rickettsii, esta bactéria que gera o quadro grave nos pacientes. Não foram detectados em quase 600 carrapatos que nós analisamos por essa técnica de PCR. A transmissão acontece através da picada do carrapato estrela, muito encontrado em animais como cavalos e capivaras, e em áreas do bioma cerrado e Mata Atlântica degradada. Ao fixar na pele, esse carrapato solta uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. O professor também destaca pontos importantes sobre a contaminação. Nós também coletamos soro, né? Dos equinos, dos cães e das capivaras para detectar anticorpos, porque os carrapatos, ao picar esses animais, se eles estiverem infectados, esses animais vão produzir anticorpos. Então esses animais servem como sentinela para indicar para nós se na área tem carrapato infectado com essa bactéria. E nós também não detectamos anticorpos em elevados títulos para essa bactéria Rickettsia rickettsii. Nós detectamos anticorpos por uma outra bactéria chamada Rickettsia belli, muito próxima da Rickettsia rickettsii, só que essa Rickettsia belli não é patogênica, não causa doença em seres humanos.
E a maior dificuldade perante a doença é o diagnóstico, já que os sintomas são parecidos com os de outras enfermidades. Por isso, informar o médico sobre a picada ajuda muito. A febre maculosa é uma doença que causa febre, dor de cabeça, dor no corpo, muita dor no corpo, e manchas vermelhas ou uma vasculite pelo corpo todo. Normalmente, essa doença acontece nas pessoas que foram expostas a picadas de carrapato. Então, você precisa ter contato com o carrapato, que é o agente transmissor, para adoecer de febre maculosa. É uma doença que, se feito o diagnóstico a tempo, principalmente na primeira semana ou nos primeiros dias, nós temos medicamentos altamente eficazes e que vão melhorar muito e diminuir a gravidade da doença. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29 e um borracheiro, Alvino da Silva, de 77 anos, ficou gravemente ferido após um pneu estourar durante uma manutenção em Santa Helena, aqui na região sudoeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi atingido no rosto, na região da testa, e teve um corte profundo. O acidente aconteceu na última sexta-feira, por volta de 13 horas. O Corpo de Bombeiros informou que o idoso, dono da borracharia, foi socorrido com muito sangramento no rosto, inconsciente. A equipe diz que ele teve traumatismo craniano. O sangramento foi contido e ele foi levado para o oxigênio, com oxigênio, para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h30. Bom dia, estamos chegando com as informações da área local aqui em nossa cidade. Neste fim de semana, os principais acontecimentos, a gente vai para a área do Corpo de Bombeiros. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Muito bem, a gente começa trazendo as ocorrências do Corpo de Bombeiros. Foram diversas atendidas neste final de semana. A gente fala de algumas delas para você. Nós tivemos um resgate, uma busca e salvamento. Foi na Rua Abade Thomas, com a Avenida 7, ali no setor São Bento. Atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, carro com carro. No local deparou com um veículo capotado, sendo que um segundo veículo evadiu-se do local. Atendeu então um dos ocupantes do veículo, se identificou como motorista e apresentava um ferimento, um corte contuso aí no membro superior esquerdo da mão e lesão também nos dedos. Foi realizados os primeiros atendimentos e transporte até a unidade de pronto atendimento, onde ficou os cuidados da equipe médica de plantão. O segundo ocupante, passageiro, foi atendido aí pelo SAMU e liberado no local posteriormente. Também ainda tivemos essa ocorrência, a gente vai falar também dela lá na área policial, porque o veículo que evadiu-se do local, ele foi identificado também. Ainda tivemos neste fim de semana uma guarnição de resgate acionada na BR-364, local conhecido como Serra da Urtiga, zona rural. Atendimento à ocorrência de acidente de trânsito, uma queda de moto. O local deparou com duas vítimas, sendo uma do sexo feminino, 39 anos, se identificou como condutora, informou que perdeu o controle do veículo após o mesmo furar o pneu. Apresentava várias escoriações pelo corpo e reclamava de fortes dores aí no membro inferior direito, na perna direita, também região lombar. Segundo a vítima, do sexo masculino, 40 anos de idade, apresentava escoriações pelo corpo e queixava-se de dor aí no membro inferior direito. Foi feita a limpeza dos ferimentos, imobilização e também transporte à unidade de pronto atendimento. Ainda neste fim de semana foram registrados outros acidentes. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão baú e uma carreta bitrem por volta de 11h40, também na BR-364, sentido Mineiro Jataí, a cerca de 20 quilômetros aqui de nossa cidade, vitimando 3 pessoas. O caminhão baú estava com meia carga de materiais de bife e alimentação. Havia saído de Mineiros para a cidade de Anápolis. Colidiu lateralmente contra uma carreta bitrem carregada de adubo que vinha no sentido contrário com destino a Rondonópolis. Na colisão, o motorista do caminhão baú acabou perdendo o controle e saindo da pista. O condutor do caminhão baú, 43 anos de idade, apresentava um ferimento no rosto e ferimentos leves nas mãos e também no tórax. A vítima estava consciente e foi atendida pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. Só logo em seguida encaminhada para atendimento médico na UPA aqui de nossa cidade.
O passageiro do caminhão baú, sexo masculino, 18 anos de idade, sofreu apenas escoriações leves, estava consciente e recusou atendimento médico. O condutor do bitrem, 52 anos de idade, sem ferimentos aparentes, estava consciente, também recusou atendimento médico, permanecendo no local. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada. Ainda tivemos registrado um acidente de trânsito na Avenida Santos Dumont, ali na região central, envolvendo uma queda de ciclista. De 58 anos de idade, apresentava um corte contuso no rosto, com hemorragia, escoriações nas pernas e braços. A vítima estava consciente, foi atendida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento também. Realizado ainda um atendimento a outra vítima de acidente de trânsito envolvendo carro, moto e bicicleta na Avenida Hino Resende, a Avenida Coqueiro, setor Leontino. Um veículo Gol e uma bicicleta acabaram se envolvendo aí, vitimando uma pessoa. O ciclista, 43 anos de idade, apresentava ferimentos no tórax, escoriações nos braços e pernas, estava consciente e foi encaminhado também para a UPA de nossa cidade. Tem mais detalhes desse acidente também na área policial aqui de Nossa Mineiros. Então, estas as principais ocorrências registradas, né, pela Polícia Militar, aliás, pelo Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade, neste fim de semana. Vamos girando e trazendo agora as informações da Polícia Militar e Civil.